Senhor Deus, hoje chegamos diante de Ti com o coração rasgado e a alma ferida. Viemos como pais e mães que não sabem mais o que fazer. Nossos filhos se perderam no mundo. Estão andando por caminhos escuros, perigosos, sujos, e muitas vezes nem reconhecemos mais quem eles são. O menino que brincava no quintal, a menina que sorria com pureza, hoje estão presos nas correntes do vício, nas armadilhas da rua, nas garras do inimigo. Mas mesmo assim, Senhor, nós não desistimos, porque um pai e uma mãe que oram têm poder, e esta oração é um grito de socorro, é um clamor do fundo da alma, é um pedido desesperado de quem sabe que só o Senhor pode trazer o filho de volta. Espírito Santo, vai agora onde nós não conseguimos ir. Entra no beco, entra na casa de prostituição, entra na boca de fumo, entra nos becos escuros onde eles estão. Toca o coração do filho que está no tráfico, da filha envolvida com pessoas que destroem, daquele que se entrega à bebida, das que se vendem porque já não acreditam mais no próprio valor. Senhor, eles não nasceram para isso. Eles foram formados com Teu amor. Eles têm promessa. Eles têm nome, têm destino, têm marca do céu. Não foram criados para morrer cedo, nem para viver na lama. Por isso, Senhor, visita agora cada um com um toque irresistível. Traz consciência, traz arrependimento, traz livramento antes que seja tarde demais. Jesus, entra agora onde as nossas palavras não entram mais. Muitos pais já falaram, gritaram, aconselharam, choraram, ameaçaram, e nada mudou. Mas a Tua voz tem um poder que nenhuma outra tem. Tua voz ressuscita mortos. Tua voz quebra cadeias. Tua voz acalma tempestades. Fala com esses filhos agora, Senhor. Fala com eles de madrugada, no silêncio, na mente e na alma. Que eles tenham sonhos, visões, que sintam algo inexplicável que os empurre de volta para casa, para a vida, para Ti. Que não consigam mais se acostumar com a sujeira, com a ilegalidade, com o vazio. Que se lembrem do lar, da infância, da oração da mãe, da Bíblia aberta na estante. Fala, Senhor. Fala com poder. Pai Celestial, clamo agora pelos que estão presos, aguardando o julgamento, ou já condenados por erros cometidos. Que essa cadeia seja um lugar de recomeço e não de fim. Que lá dentro eles encontrem Tua palavra, Teu amor, Tua redenção. Que conheçam Jesus como Senhor, que sintam a presença do Espírito Santo entre muros frios e grades de ferro. Que ali surja uma nova história, um novo homem, uma nova mulher. E para os que ainda estão soltos, mas se aproximando do abismo, Senhor, fecha as portas. Sim, fecha. Faz tudo dar errado antes que eles entrem no caminho do crime. Que seja dolorido agora, para não ser mortal depois. Salva, ainda que por um fio, mas salva. Senhor, agora também oramos por nós, os pais. Tantos de nós estamos quebrados por dentro, culpados, cansados, sem forças. Já pensamos até em desistir. Alguns não dormem mais, outros vivem à base de remédios. Tantos choram escondidos para não assustar os outros. Mas hoje, Senhor, renova o coração de cada pai e cada mãe que ora aqui. Traz consolo, traz força, traz paz, porque a guerra não acabou. E enquanto houver um fio de fé, ainda há esperança. Reacende essa fé, Senhor. Aumenta nossa autoridade espiritual. Levanta nossa voz como intercessores poderosos. Que sejamos escudo, refúgio e oração viva na vida dos nossos filhos perdidos. Senhor, queremos agora declarar que nenhuma corrente do inferno é mais forte do que o poder da Tua palavra. Mesmo que nossos filhos estejam envolvidos até o pescoço no pecado, ainda há redenção. Mesmo que tenham se esquecido de Ti, Tu nunca te esqueceste deles. Ainda que tenham blasfemado, zombado, rejeitado os conselhos e virado as costas, o Teu amor continua batendo a porta. Porque o Senhor não desiste, não abandona, não apaga nomes do livro da vida por fraqueza. Hoje, com fé, declaramos: eles voltarão. Voltarão para casa, voltarão para Deus, voltarão para si mesmos. E quando voltarem, não serão os mesmos. Serão melhores, transformados, cheios do Espírito Santo. Pai, colocamos diante de Ti as amizades perigosas, as influências do mal, os convites disfarçados de prazer,
os caminhos cheios de promessas falsas que atraem nossos filhos. Rompe agora, Senhor. Corta toda aliança do inferno. Quebre relacionamentos que destroem. Que tudo que parece bonito, mas leva à destruição, seja desmascarado. Que nossos filhos enxerguem a verdade. Que aquilo que os prende perca o brilho. Que o Espírito Santo os incomode a cada passo errado. E que, como o filho pródigo, eles caiam em si e digam: preciso voltar para casa. Preciso voltar para Deus. Que essa decisão brote do coração, sem forçar, sem imposição, mas por uma revelação do alto. Jesus, tua palavra diz que os filhos são herança do Senhor, e nós tomamos posse dessa verdade agora. Nossos filhos não são do mundo, não pertencem às drogas, ao crime, ao tráfico, ao pecado. Eles são teus, foram consagrados, apresentados, cobertos com oração desde o ventre. Por isso nenhum plano das trevas poderá prevalecer, nenhum pacto feito em segredo, nenhuma palavra de maldição dita por terceiros, nenhuma seta lançada contra eles prosperará. Declaramos: eles são livres, e mesmo que estejam nas trevas, há uma luz acesa dentro deles, a luz do Espírito que não se apaga, que não se rende, que um dia os chamará de volta. Espírito Santo, também intercedemos agora por pais que perderam seus filhos para o crime, para as ruas, para as drogas, aqueles que já enterraram seus filhos e vivem com o coração despedaçado. Que essa oração alcance também esses corações de luto, que a dor seja tratada, que o trauma seja curado, e que mesmo na ausência física, a fé continue viva. Que esses pais se tornem intercessores por outros jovens, para que a história se repita menos. Que encontrem força em Deus para seguir. Que as marcas do passado se tornem ferramentas de compaixão. Que nada, nem mesmo a morte, apague a fé de um coração ferido que ainda ama a Deus. Senhor, somos falhos. Talvez tenhamos errado na criação. Talvez tenhamos falhado em dar atenção, exemplo, limite, carinho. Talvez nossos próprios pecados abriram brechas. Mas hoje, mesmo com nossa culpa, te pedimos: tem misericórdia de nós. Restaura o que se quebrou, refaz o que se perdeu, reconstrói lares, restaura abraços, restaura o diálogo entre pais e filhos, que o amor supere a distância, que o perdão cale a culpa, que o recomeço seja possível, e que esta oração seja o início de uma nova fase, um tempo de cura, de libertação, de milagres, para nós e para nossos filhos. Senhor, agora queremos declarar em fé que portas estão se abrindo para os nossos filhos saírem dos vícios. Portas de tratamento, portas de libertação, portas de reconciliação, portas de restauração. Que nenhum filho nosso fique preso ao passado. Que eles sejam chamados pelo nome. Que ouçam a tua voz no mais profundo da alma. Que no momento certo, como o filho pródigo, eles sintam o desejo de voltar, não apenas para casa, mas para os teus braços. Que a vergonha não os impeça, que o orgulho não os prenda, que os julgamentos da sociedade não os afastem, que cada um sinta que ainda há um lugar preparado para ele à mesa. Ainda há festa, ainda há abraço, ainda há perdão. Espírito Santo, levanta pessoas ao redor dos nossos filhos, pessoas que falem de ti, que tenham compaixão, que sejam canal de luz onde tudo parece treva. Envia amigos que edificam, irmãos que aconselham, líderes que não julgam. Que eles se encontrem com pessoas que plantem sementes de fé, mesmo que pareça pequeno. Que cada palavra lançada, cada gesto de amor, cada oração escondida seja usada por ti para acordar a consciência. Que onde houver um toque do mal, haja também uma presença do céu. Tu sabes usar situações simples para gerar grandes mudanças. Usa encontros, mensagens, lembranças. Usa o que for preciso para chamar esses filhos de volta. Jesus, a tua palavra diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E é essa liberdade que oramos sobre nossos filhos. Liberdade das drogas, do álcool, da prostituição, da mentira, do roubo, do tráfico, da dependência emocional, da vergonha, do trauma. Liberdade para viver como filhos amados. Liberdade para sorrir de novo, para recomeçar, para sonhar. Que a opressão espiritual caia por terra agora. Que toda prisão invisível se quebre. Que toda maldição de repetição, pais e filhos viciados,
famílias inteiras destruídas, seja quebrada pelo poder do nome de Jesus. Eles nasceram para viver livres, e assim viverão. Senhor, sela esta oração com teu sangue, que tudo o que foi clamado aqui seja registrado no céu, que cada palavra seja como uma chave abrindo cadeias, que esta oração continue ecoando mesmo depois de terminar, que ao ser ouvida, ela seja como um trovão espiritual no mundo invisível, que anjos se movam, que planos do inferno sejam frustrados, que caminhos de morte sejam interrompidos, que essa oração suba como incenso suave diante de ti e seja a resposta para tantos pais e mães que já não tinham mais palavras, mas ainda tinham fé, porque um coração quebrantado o Senhor jamais despreza. E por fim, te agradecemos, Senhor, porque mesmo que nossos olhos ainda não vejam, já cremos que o milagre começou. Cremos que esta geração será restaurada. Cremos que os filhos que hoje nos fazem chorar serão os mesmos que subirão ao altar para te louvar. Cremos que veremos os perdidos voltando. Cremos que teremos novos abraços, novas histórias, novos testemunhos. Agradecemos porque o Senhor é fiel. E mesmo que leve tempo, mesmo que venha aos poucos, o teu agir nunca falha. Obrigado, Deus, porque os nossos filhos te pertencem. Senhor Deus, neste momento final da nossa oração, nós nos colocamos como intercessores, como guerreiros espirituais em favor dos nossos filhos. Nos levantamos com autoridade no nome de Jesus contra toda influência maligna, toda opressão que age para mantê-los no erro. Cancelamos agora em oração toda aliança com as trevas, todo envolvimento com drogas, com prostituição, com álcool, com roubo, com crime, com tudo o que destrói o corpo, a mente e a alma. Declaramos que nossos filhos não são propriedade do mundo. São filhos da promessa, separados, selados e escolhidos por Deus. Nenhuma palavra maldita lançada contra eles prosperará. Nenhuma seta do inimigo encontrará espaço. Declaramos: eles são livres pelo sangue do Cordeiro. Espírito Santo, unge agora os ouvidos dos nossos filhos para ouvirem a tua voz, mesmo em meio ao barulho do pecado. Que eles ouçam o teu chamado nos momentos de silêncio. Que se lembrem das orações da infância, dos louvores que um dia tocaram seus corações, dos conselhos que tentaram ignorar. Que o teu Espírito Santo os visite com intensidade. Que o arrependimento venha como um rio. Que a vontade de mudar surja como um fogo queimando por dentro. E que no tempo certo, eles tenham coragem de voltar. Que o abraço do reencontro seja maior que a dor do afastamento. Que a graça cubra tudo o que foi feito. Que o teu amor reconstrua tudo o que foi destruído. Senhor, ajuda-nos também a estar prontos para quando eles voltarem. Que nossos corações estejam abertos. Que não haja julgamento, nem acusação, nem frieza. Que possamos ser como o pai da parábola, que correu ao encontro do filho e o abraçou sem perguntar nada, apenas por amor. Que o lar seja refúgio. Que a família seja restauração. Que os pais sejam pontes e não barreiras. Que possamos receber nossos filhos com os braços de Deus, com compaixão verdadeira, com acolhimento sincero e com uma alegria que só o céu pode explicar. Deus eterno, consagramos agora cada filho e filha que foi citado em oração, cada nome dito em voz alta ou em silêncio, cada lágrima caída por eles, cada noite acordado por causa deles. Te entregamos esses jovens, te entregamos esses corações. Tu és poderoso para salvá-los do fundo do poço, para arrancá-los da lama e colocá-los em lugar alto. Livra-os da morte, das armas, das prisões, das más companhias. Livra-os de tudo que não vem de ti, e traz de volta o que é teu, porque te pertencem, e tu nunca perdes o que é teu. Por fim, Senhor, nós te louvamos, porque sabemos que já estás agindo. Mesmo que ainda leve tempo, nós descansamos em ti. Mesmo que demore, não deixaremos de crer, porque orações como essa movem os céus, e a tua palavra garante. Crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. Nós cremos, nós esperamos, nós oramos, e nós confiamos que esta oração é uma semente que germinará. Obrigado, Pai. Obrigado porque os nossos filhos viverão para te servir. Em nome de Jesus, amém.